Ana Soares Ferreira e eu vou falar um pouco sobre o meu parecer técnico de avaliação mercadológica. Esse trabalho eu desenvolvi baseado em alguns dados fictícios e alguns dados reais. Por exemplo, esse apartamento realmente existe e ele fica na Rua dos Flocos, o apartamento é o número 704, no bloco 6, no Portal dos IPs, na cidade de Cajamar. A pessoa que pediu esse PITAM, eu criei ela, então os dados em relação ao solicitante são dados fictícios. E aí eu vou passando explicando cada uma das partes. Então, como eu disse, a solicitante é uma pessoa que não existe, então os dados dela não são reais. O apartamento ele existe, e os dados, eles são reais, né? Sobre esse Pitan, eu criei um número para que ele fosse o mais condizente com a realidade possível. E algumas coisas aqui são materiais que eles já estavam, já constavam aqui no nosso trabalho e a gente foi adaptando. Então, para começar, quem solicitou foi a Elizabeth Porter, e aí tem o endereço do apartamento aqui e os dados do apartamento que está registrado no cartório de Jundiaí. Aqui, a visita, eu anotei as datas em que eu fui fazendo as coisas e expliquei as características do imóvel, né? É, no condomínio, é um condomínio muito grande, um condomínio acho que da MRV, que tem 8 torres de apartamentos, mais uma torre de é, é, carros e motos, né? Uma torre de estacionamento. Então, nesse condomínio tem aproximadamente 1.024 apartamentos. Ele tem aí por volta de 3 anos de idade e tá ok, assim, a estrutura e a conservação dele não tá ruim, não. Tá bem conservado, né? Aqui nessa parte eu falei um pouco sobre a descrição do apartamento, o que que ele tem. Então, é um apartamento padrão, pequeno, com mais ou menos assim um padrão Minha Casa Minha Vida. Ele tem um pequeno hall de entrada, dois dormitórios, sala de estar e sala de jantar, elas são conjugadas, uma cozinha pequena e a lavanderia também neste mesmo espaço da cozinha. Aqui eu vou colocar algumas fotos que representam esse apartamento. Como eu disse anteriormente, essa aqui é a entrada do condomínio e aqui são as fotos que representam aí o apartamento em si. É um apartamento bastante novo, então ele não está muito deteriorado. Talvez ali a tinta em alguns lugares que precisava ser refeita. Aí a região, o nome do bairro aqui chama-se Portal dos IPs, né? Neste trabalho. Então é um zoneamento ZMU e aqui a gente tem várias coisas nesta região. É um bairro bastante em crescimento, assim, então tem shopping, tem muitos mercados, tem pontos de ônibus espalhados, tem padaria, tem supermercado, tem muitos colégios, tanto colégios particulares quanto colégios é, públicos, tem bastante opção. E no geral, as ruas são pavimentadas, tem rede de gás, telefonia, eletricidade, TV a cabo, internet e o esgoto. Tem todas essas coisas aqui neste bairro. É, Aqui tem o mapa de localização, então o condomínio ele fica mais ou menos aqui nessa região. Essa é a vista aérea. O condomínio é todo esse bloco que aparece aqui nessa imagem. E aí eu fiz o método comparativo de dados aqui, né, dos mercados. Então peguei apartamentos em condomínios próximos e um apartamento aqui mesmo. Então, essa primeira opção, ou esse primeiro imóvel referencial, é o imóvel em outro condomínio avaliado em 280 mil e ele tem 47 metros quadrados. O segundo imóvel está avaliado em 230 mil, com 47 metros quadrados também, e é também outro condomínio. E este apartamento aqui, ele está avaliado em 260 mil, tem 43 metros quadrados e ele é neste condomínio. Então, eu peguei valores parecidos, valores mais distantes e condomínios próximos, né? Fiz a adequação de valores, fiz as contas necessárias para a gente chegar nesse valor, e a conta que eu cheguei aqui é de 5.350,90 por metro quadrado. Aí eu fiz
a depreciação em relação à idade dos imóveis, usei a tabela Ross-Heidick, eu não sei se é assim que a gente pronuncia. E aí eu cheguei aqui no metro quadrado homogeneizado, e o valor final deste apartamento eu cheguei aproximadamente em 255 1.514,69. Eu acredito que eu possa colocar ele a 260 por conta daquela questão de 5% de desconto ali na hora da compra, né? Pelo que eu tinha entendido nas agendas. Eu fiz um gráfico comparativo, sendo o vermelho o imóvel que eu estou avaliando e todos os outros são os imóveis referenciais. E aí eu concluo esse trabalho com o valor de 260 mil para este imóvel que eu estou avaliando. Aqui eu coloquei os anexos que tem a ver com o trabalho e com as contas que elas foram feitas. Então, todos os anexos contam aqui. E por fim, a matrícula do imóvel, que ela está anexada aqui. É isso, esse é o meu trabalho e essa é a agenda 7 do meu Pitan. Obrigada.